Pergunta: considerando que a identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a segurança e a saúde no trabalho, os fenômenos ambientais sazonais devem ser contemplados no GRO? Resposta: não. Embora os fenômenos ambientais sazonais possam interferir na execução da atividade, eles são considerados riscos ambientais e não ocupacionais. No entanto, perigos externos previsíveis relacionados ao entorno do estabelecimento, que podem afetar a segurança e saúde dos trabalhadores, devem ser identificados e gerenciados. Isso inclui riscos de acidentes industriais maiores, como emissões, incêndios ou explosões que podem resultar em consequências graves para trabalhadores, população e meio ambiente. Pergunta: um risco ou perigo não identificado no PGR que tenha contribuído para a ocorrência de um acidente de trabalho indica falha na gestão dos riscos ocupacionais? Resposta: sim. Se um perigo existente não foi identificado no PGR e contribuiu para a ocorrência de um acidente de trabalho, isso indica falha na gestão dos riscos ocupacionais. O processo de gerenciamento de riscos deve ser dinâmico e abrangente, realizado antes do início do funcionamento do estabelecimento, para atividades existentes e nas mudanças ou introdução de novos processos ou atividades de trabalho. A não identificação de um perigo compromete a eficácia do gerenciamento e a segurança dos trabalhadores. Pergunta: se a organização identificar um perigo conforme previsto em determinada NR e não o referenciar no PGR, isso representa descumprimento ao item 1.5.3.1.3 ou apenas um indício de que o gerenciamento de risco ocupacional é falho? Resposta: a situação representa tanto descumprimento ao item 1.5.3.1.3 da NR1 quanto uma falha no gerenciamento de riscos ocupacionais. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho. Se um perigo identificado conforme uma NR específica não é referenciado no PGR, há uma omissão que impacta a probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde, indicando uma lacuna no programa de gerenciamento de riscos. Pergunta: quando existe um perigo, porém o risco associado seja classificado como zero, é necessário reconhecer o perigo no PGR? Resposta: sim. Mesmo que o risco associado a um perigo seja classificado como zero, o perigo deve estar descrito no PGR. O inventário de riscos ocupacionais deve contemplar a descrição de perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, além dos dados da análise preliminar. Isso porque o inventário de riscos compõe o acervo mínimo do PGR. Pergunta: os perigos mecânicos mantidos sob controle devem constar no inventário de risco, serem avaliados e finalmente classificados por meio de uma matriz? Resposta: sim. Sempre que um perigo não puder ser evitado, deve ser identificado, avaliado e classificado quanto ao nível de risco ocupacional. Pode-se utilizar uma matriz de risco para esta classificação, embora a NR1 não determine a ferramenta específica a ser usada, apenas que seja adequada ao risco em questão. Pergunta: caso o perigo tenha mais de uma possível lesão ou agravo, a organização deve relacionar o perigo a cada uma das possíveis lesões ou agravos, ou pode escolher a de maior gravidade? Resposta: a organização deve considerar o agravo mais severo para cada via de exposição, fonte e circunstância ao estabelecer a severidade do risco. Se houver diferentes vias de exposição, todos os agravos possíveis devem ser listados e a classificação do risco deve considerar o mais severo. O profissional responsável pela avaliação seleciona as ferramentas mais adequadas para esta análise. Pergunta: quais ferramentas e técnicas de avaliação de riscos devem ser utilizadas? Resposta: a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação. Entre as técnicas recomendadas estão estudos de perigo e operabilidade, ASOP, análise de causa-consequência, matriz de probabilidade e consequência, análise de árvores de decisões e análise por multicritérios, AMC. A norma BNT-NBR IS 310102.2021 é uma referência técnica importante para a seleção dessas ferramentas. Pergunta: pode-se usar, para uma avaliação de risco, a matriz da norma regulamentadora número 03, NR03? Resposta: não.
A metodologia de avaliação qualitativa prevista na NR03 é destinada exclusivamente para a caracterização de situações de grave e iminente risco pelo auditor fiscal do trabalho e não para a gestão de riscos pelo empregador. Pergunta: será padronizada alguma matriz de risco para as empresas? Resposta: não foi proposta qualquer padronização específica de matriz de risco. A NR1 exige que sejam seguidos os parâmetros para a gradação da probabilidade e severidade das lesões ou agravos à saúde, mas a escolha da ferramenta e dos níveis de risco ocupacional fica a cargo da organização. Pergunta: qual a diferença entre o nível de risco e a avaliação de risco? Resposta: a avaliação de risco é um processo dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, onde os perigos são transformados em níveis de risco ocupacional. A classificação do risco em níveis, de acordo com a probabilidade e severidade, é utilizada para identificar a necessidade de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. O nível de risco é o resultado final da avaliação de risco. Pergunta: os resultados das avaliações quantitativas dos riscos devem constar no PGR? Resposta: sim. Os resultados das avaliações quantitativas devem ser incorporados ao inventário de riscos do PGR, seguindo as normas técnicas aplicáveis para garantir a significância estatística dos resultados. Pergunta: qual o objetivo da realização das avaliações quantitativas? Para que servem? Resposta: as avaliações quantitativas das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos têm como objetivo comprovar o controle da exposição ocupacional, dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar a definição de medidas de prevenção. Pergunta: caso a avaliação quantitativa, por exemplo, de sílica, tenha como resultado não detectado, este agente precisará estar presente no PGR? Resposta: sim. Mesmo que a avaliação quantitativa de um agente, como a sílica, resulte em não detectado, o perigo deve ser descrito no PGR se foi identificado na fase de levantamento preliminar de perigos e não puder ser eliminado. Pergunta: o médico do trabalho também deve avaliar os ambientes de trabalho caso a avaliação dos riscos esteja errada? Resposta: sim. Se o médico responsável pelo Programa Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, identificar inconsistências no inventário de riscos, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR. Pergunta: quem já usa o ASOP como ferramenta para gerenciamento e análise de riscos pode realizar a migração das informações para uma matriz de riscos? Resposta: sim. A matriz de riscos é uma das ferramentas que pode ser utilizada para avaliação de risco. Como o ASOP já visa identificar perigos e problemas de operabilidade, as informações podem ser migradas para uma matriz de riscos, desde que sejam adequadas para a classificação dos riscos conforme os requisitos da NR1. Pergunta: as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas no plano de ação devem estar necessariamente relacionadas com os riscos avaliados? Resposta: sim. As medidas de prevenção são implementadas de acordo com a classificação de risco, indicadas e relacionadas no plano de ação, considerando a ordem de prioridade estabelecida no item 1.4.1, a linha G, da NR1. Para cada risco identificado e classificado, devem ser indicadas as medidas de controle específicas, demonstrando-se a observância à hierarquia de medidas. Pergunta: como a organização deve demonstrar a melhoria contínua em SST? Resposta: a NR1 estabelece que o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e ajustado quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia. A organização deve adotar medidas necessárias para melhorar seu desempenho em SST, como examinar a eficácia de um sistema de ventilação local exaustora e propor ajustes que melhorem seu desempenho. Indicadores como a redução da frequência e gravidade de acidentes, ampliação das análises de incidentes e avaliação de aprendizado após capacitações evidenciam o esforço para melhoria contínua. Pergunta: quando o perigo está sob controle, é necessário o registro e controle das medidas de prevenção? Resposta: sim. As medidas de prevenção são implementadas de acordo com a classificação de risco. Se, após a avaliação e classificação dos riscos ocupacionais, forem desnecessárias medidas de prevenção, não será elaborado um plano de ação para esses riscos, interrompendo-se o processo de documentação do gerenciamento do risco ocupacional.
Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!